podcast revolucionou dando voz a todos, mostrando que é possível qualquer pessoa ter a sua própria emissora. E aí, Josimar tá na área, sejam todos bem-vindos aqui ao Estúdio Dux, Josimar, legendário 47921, hoje, que dia que é hoje? 21 de fevereiro de 2025, nós estamos aqui com, hoje eu tô me sentindo importante, entre dois pastores aqui, estávamos aqui altos papo no off aqui, e é um prazer estar aqui com você. Eu já quero pedir para você que está aí nesta live, né, que está nos assistindo, nos acompanhando, que você já dê o seu like, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp aí, para que essa live possa chegar a mais pessoas. Tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas e abençoadas por esse bate-papo aqui, que parece algo simples, mas com certeza é algo muito espiritual. Beleza? Dito isso, quero apresentar para vocês os nossos convidados, o pastor Henrique Finotto, pastor Rosângelo. Pastor Rosângelo é daqui de Cidrolândia, o Henrique Finotto veio lá de Campo Grande, pastor da Igreja Imperial. Isso. Meu irmão legendário 63,700. Coisa bela. Pastorzão, obrigado, quero te agradecer por você ter se deslocado lá de Campo Grande. A gente vem tentando alinhar essa agenda aí desde o ano passado, né? Graças a Deus, e hoje deu certo, né? Amém, glória a Deus. Obrigado pelo senhor ter separado esse tempo de qualidade. Eu sei que para você encontrar esse tempo lá na tua agenda não foi algo simples, e esse deslocamento até aqui, então eu me sinto verdadeiramente honrado de hoje receber o senhor aqui. Ah, que bom. Se apresente aí, quem que é o Henrique Finotto, para quem possa não conhecer. Finotto. Então, sou pastor da Igreja Batista Imperial em Celos há 34 anos. Então, já tenho 40 anos de ministério. E legendário, né? 63.700. É um prazer. Quando eu achava que não tinha mais nada que fazer além daquilo que estava fazendo, sempre eu digo isso. Aí apareceu o movimento, né, o legendário. Aí já fui 4 vezes e vou mais vezes. Amém. Então nós estamos com essa empolgação toda aí, né? Você está com quantos anos, pastor? 66 anos. 66 anos. Tem lenha para queimar ainda. Graças a Deus, estamos aí, né? Para servir o Senhor, o legendário número 1. Amém. Pastor Rosângelo. Rapaz, foi assim muito imprevisível. Nós estávamos conversando aqui, o pastor Henrique falou: o Rosângelo tá aí, vamos chamar ele, chama, bota mais um microfone aí e bora. Prazer te receber aqui, meu irmão, né? O Rosângelo, eu já tenho acompanhado o trabalho dele já de algum tempo, mais de longe, não tenho proximidade, mas agora eu creio que andando aí próximo do pastor Henrique aí, logo nós vamos ver ele também com um bonezinho, com uma fardinha dessa daí. Um número, né? Vai ser o legendário 100 mil, quem sabe, né? Aleluia. Aí, já é profético isso aí. Verdade. E com certeza isso vai agregar muito no teu ministério, na tua caminhada. Como o pastor disse, é algo assim surreal, né? Como 65 anos de idade, o homem falou assim: não tem mais nada para fazer, vou lá no legendário. Você vê que ainda tem muita coisa ainda para ser feita, né? Mas apresente-se aí, meu querido, para quem não conhece o pastor Rosângelo. Josimar, sou o pastor Rosângelo, né? Igreja Batista Imperial em Célula, aqui em Cidrolândia. Cheguei aqui em 2011 e estamos aqui já há 14 anos, apaixonado por essa cidade. E andando com uma tocha dessa, né? Não tem como. Sou filho espiritual, discípulo do pastor Henrique. Benção. Né? E não tem como eu não ser um legendário, vou ter que ser também. Porque se o meu líder é uma referência para nós, com certeza eu também já estou me organizando para estar lá. E eu vejo, pelo que todos têm falado, vejo que é algo que veio para resgatar, né, os homens, resgatar o homem posicionado, o homem que preserva a família, que é capaz de morrer pela família, se necessário for. Glória a Deus. Com certeza, nós vamos ver muitos frutos e já pegamos seu contato aí, nós vamos colocar aqui, a gente tem um grupo do WhatsApp de pessoas interessadas em participar do Legendário e a gente vai mandando as informações lá e com certeza, quem sabe agora, acho que maio vai ter uma nova edição, se der certo. Comecinho de maio. Vai ter uma edição lá do Ponte de Pedra. E com certeza eu vou estar lá então. Amém.
Vamos Que bom. organizar já para isso. Nós estamos precisando de, como nós estávamos aqui conversando em off, nós estamos precisando de lideranças aqui em Cidrolândia, que com certeza nós vamos tomar essa cidade para Cristo. Amém. 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 Em nome de Jesus. Com certeza. Meu irmão, Henrique Finoto, pastorzão. Todo pastor, eu vou fazer a pergunta pro senhor, depois eu quero que o Rosângelo responda também, porque todo pastor que eu recebo aqui no estúdio, eu pergunto da onde saiu essa ideia de ser pastor? Como que surgiu isso? Desceu um anjo do céu, falou assim, ó, você vai ser pastor, como é que você se descobriu? É profético, é um chamado. Né? Como que foi que aconteceu na sua vida? Antes da minha conversão, eu achincalhava a Bíblia, xingava o pastor Mário Pereira dos Santos. Ele terminava o culto lá na igreja, domingo, ia pra praça pregar lá. E eu, quem estava lá? Henrique Finoto, para encher o saco dele. Lá, mentira, só ele que vai pro céu. Aquela coisa. Tipo afrontando mesmo, né? Foi aquela coisa, brincadeira, gozação e chacota. Mas eu tinha ódio de crente mesmo. Nunca pensava que um dia ia ser pastor. Isso é coisa de Deus, só pode ser. Nunca Então, e um dia eu conheci uma menina que era crente, a Marli. Aí, para resumir, casei com uma crentinha, rapaz. Se lascou, e aí, entre aspas. Me apaixonei, aquela coisa, eu achei que aquela menina veio do céu. E aí, então, casamos, mas para casar foi uma história, rapaz. Teve muita oração. E então ela foi falar com o pai dela falou, minha filha não é para qualquer um, não. Mas para você, que eu conheço o seu pai, só porque eu conheço seu pai. Eugênio Finoto Filho, meu pai. Então me deu esse crédito, né? Então, eu ia lá, ela ia para a igreja orar e eu ficava com o pai dela, namorando ele. O que nós estávamos fazendo? Ele ficava lendo a Bíblia para mim. Lendo, e aí foi entrando. Ele começou em Gênesis. Você está sabendo como é que Deus criou a terra, o céu, tudo, o mundo? Eu achei, mas não é possível, eu vim aqui para namorar e ele... E todo dia eu acabei gostando. E quando chegou na história de Moisés, rapaz, quando o Faraó perseguia todas as crianças, mandou matar e tal, e a mãe do menino pôs ele numa cestinha de betume e tal, e rio abaixo, a própria irmã, a princesa lá de Faraó, achou a bebê, tudo, tá, aquela coisa, e a própria irmã dele falou, quer que eu busque uma ame para ele, né? Uma ama? Sim, aí chamou a própria mãe. Isso aí me impactou demais, mas essa história é poderosa. Aí essa história me cativou, explodiu no meu coração. Falei, peraí, esse negócio não é qualquer coisa, é extraordinário esse negócio. A própria mãe foi chamada para cuidar do bebê, que podia ter sido morto. Aí eu me interessei pela Bíblia, né? Onde eu comecei a ler a Bíblia, tal. E deu o casamento, aquela coisa tudo, mas eu a levava no culto e ia embora. Na hora de eu terminar o culto, eu ia buscar. Era assim, até que um dia aquela água mole em pedra dura, né? Até que fura. Me chamou para ir ao culto, eu fui. Sentei lá na última cadeira, no último banco, aquela coisa, que o visitante gosta de sentar no último banco. E lá o pastor Mário começou a pregar. Eu estava com vergonha do pastor Mário. E o pessoal tudo me conhecia. Eu trabalhava na prefeitura municipal lá da cidade, era muito conhecido. Que cidade que era? Palmeiras do Oeste, estado de São Paulo. Estado de São Paulo. E aí, quando ele fez o apelo, ele estava pregando sobre os dois caminhos, né? Largo estreito. E aí, quando ele fez o apelo, quando eu vi, eu estava lá na frente, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. E estou até hoje na frente, nunca saí. Isso foi em 1979. Muitos que estão nos assistindo agora nem eram nascidos ainda. Eu fui nascer 10 anos depois. Foi um ano de idade. 1979. Em outubro fui batizado e já fui eleito primeiro secretário da igreja. No segundo ano fui reeleito primeiro secretário da igreja. Já no terceiro eu já estava indo para o seminário. O pastor Mário me enviou para o seminário para estudar e tudo, para ser pastor, e me elegeram como vice-presidente da igreja. E logo depois o pastor Mário deixou a igreja e deixou comigo. Era vice-presidente, já está na minha mão. Olha só, uma igreja
evangélica batista da cidade, estava na minha mão agora. Eu era o vice-presidente, assumi em exercício, né? A presidência em exercício. Até chegar o pastor, aí resolver esse problema. Mas aí, nunca mais parei. Depois teve uma eleição, nós elegemos um outro pastor lá, um outro irmão, que também hoje é pastor, né? Muitos anos. E aí eu fui, o pastor Elias era o pastor Elias Fernando de Matos, lá de Jades, ele era o pastor interino lá, comandando todas as coisas. E aí me chamou para cuidar de uma igreja em Urânia, estado de São Paulo. Eu fui lá, fiquei uns dias, depois já me indicaram para Paranaíba, e lá eu fiquei 4 anos e meio em Paranaíba, e aqui no estado. E depois de lá eu vim para Campo Grande, porque eu devia estudar mais, eu só fiz um instituto teológico batista, né, em Bauru, estado de São Paulo. Eu prometi na minha ordenação no ministério lá que eles falaram, não, você é muito novo ainda, você tem que fazer uma faculdade e tal. Então eu prometi, eu tinha que cumprir esse voto, essa promessa. Aí eu vim fazer em Campo Grande. Eu deixei o ministério lá, da Segunda Igreja Batista em Paranaíba, para estudar em Campo Grande. E assim foi. 1 ano e meio depois, a Batista Imperial me convidou para ser o pastor lá, o pastor Daniel Ferreira da Costa, estava saindo para cuidar, ser missionário da família Teada Confamon. Uhum. Então, da família Monteiro, sabe? Então, ele passou o cajado. Eu estou com o cajado até hoje. Bem assim. Aí passou 30 anos, quando fez 30 anos, eu chamei para honrar ele. 30 anos atrás, você me passou o cajado da igreja. Agora, como é que ficou a igreja? Eu tenho que prestar conta para o meu Senhor, mas eu vou prestar conta para você. Porque um dia você falou, cuida das ovelhas. Cuida delas. E agora eu quero prestar conta. Aí mostrei um vídeo, né, como está a igreja hoje e tal. Tá com muitas igrejas, nós plantamos muitas igrejas, inclusive aqui em Cidolândia, uma das igrejas que foi plantada aqui, pastor Rosângela é pastor aqui, Bem da nossa igreja lá. Nós temos mais de 40 igrejas, não sei o número agora direito, mas acho que é 46 igrejas. A igreja, quando entramos em células, aí avançamos, né? Multiplicou, né? Multiplicou, tudo é multiplicar. Nós multiplicamos célula, liderança, pastores e igreja. Benção. Pastor... Agora, você me perguntou agora há pouco, quem é o pastor Henrique Finotto? Um dia, alguém lá em Cuiabá colocou, isso me contaram depois que eu achei interessante isso. Quem é o pastor Henrique Finotto? Aí foi no YouTube lá e procurou. Tá a minha vida lá, acidente que houve comigo, Sim. com a minha família, eu perdi a família toda num acidente. Aí o camarada ficou impressionado, aquela coisa. Então, você me falou, quem é o pastor Henrique Finotto? É só procurar no YouTube, Henrique Finotto, sai tudo lá. Tem uma história impactante. Eu quero depois que você conte esse testemunho aí, com certeza alguém que está lá do outro lado vai fortalecer a fé, porque é realmente um testemunho. Eu conheci o pastor Henrique Finotto, na verdade eu conheci o senhor, antes de conhecer o senhor, eu conheci o seu testemunho, né? Eu viria saber do testemunho do pastor e me falaram, eu estava servindo um top, falaram, o pastor Henrique Finotto tá aí. E é um nome, assim, que marca, né? Henrique Finotto, não sei, ficou registrado na minha memória, né? Uhum. E aí eu ouvi as pessoas comentando, o pastor Henrique Finotto tá aí. E aí eu vi 2, 3 pessoas falando, mas tem que conhecer esse caboclo, e tá todo mundo falando dele, velho. Mas aí eu vi, me falaram do testemunho do senhor, mas assim, meio por cima, e até um dia que a gente estava numa reunião lá de santificação, aí o senhor contou bem, assim, em detalhes o seu testemunho, e naquele dia mesmo eu mandei mensagem pro pastor Abel, falei, preciso levar esse cara no podcast lá em Cidrolândia, né, porque o pastor Abel já veio aqui também, né, que é um dos diretores lá de Campo Grande lá. Aí ele me passou o contato do senhor, eu falei, não, eu vou ficar no pé desse cara até eu trazer ele aqui, que eu acho que esse testemunho do senhor é muito marcante mesmo. Mas vamos lá, pastor Rosângela, vamos falar um pouco do seu pupilo aí. Meu filho, né? Essa benção. Realmente eu cozinhava nas reuniões que eles tinham, e eu fiquei impactado. Primeiro, quando aconteceu o acidente, que ele chegou, o primeiro lugar que ele foi, eu fui numa célula nossa, e eu fiz um sobá para ele, e aí que eu me aproximei mais dele. Mas assim, minha conversão começou em 98, né? Eu sou nascido de família
totalmente envolvido com macumbaria, com essas coisas, né? Eu nasci no terreiro de macumba, meu nome é Rosângelo Promessa. Então, assim, minha vida sempre foi isso, drogas, né? Nunca usei, mas minha mãe era vendedora, e aí eu cresci nisso, vendendo droga e minha família envolvida com essas coisas. Mas um dia, na escola, lá no corredor Nova Lima, em Campo Grande, eu estava na sala de aula e foi os crentes lá. E eu odiava crente. Aí, ó, tem uma história em comum aí. Eu jogava pedra nas igrejas. Viu? Vai. Corria. Era algo bem complicado. E desse dia eu falei bem assim... Eu ia na escola para estudar, né? Mas eu ia para vender drogas. E eu falei assim, esses crentes estão estragando meu negócio. Tá dando problema. Neles. Quando eu dei por mim, eu estava no chão, ajoelhado, com os revólveres no chão, assim, e dizendo que eu queria Jesus. E daí para cá, minha vida foi inteiramente mudada, transformada. E quando eu conheci a Imperial, eu vi o pastor Henrique ministrando ali, e eu falei, é isso que eu quero viver. Porque assim, já era batista, mas meu pastor falava assim, eu falava para ele assim, pastor, tem um tal de Paulo na Bíblia, que ele colocou a mão nas pessoas, não precisa falar em outra língua, eu quero saber disso aí, eu quero falar isso aí também. Ele dava risada e falava algumas coisas, né? Mas falou, não, pastor, vem da macumba, se tem um espírito mau, tem que ter um espírito bom. Então eu quero saber disso aí. Então ele que me aconselhou ir na Imperial. E quando eu cheguei lá, que eu vi aquele povo falando em língua, aí eu falei, não, eu sabia que tinha, viu? E é isso que eu quero. E então a minha vida transformou até que um dia, né, ali conversando, um dia eu vim com a minha esposa aqui em Cidrolândia, ela veio aqui. Quando ela veio aqui, ela chegou em casa e falou para mim, amor, a cidade dos meus sonhos. Falei, como assim? Ela falou, lembra que eu falei para você que a gente morava numa casa de aluguel e numa cidade que era diferente? Falei, sim. Ela falou, então, é a cidade. Eu cheguei lá, eu vi, todo o meu sonho tá lá. E ela falou os lugares certinho que ela tinha andado, que ela via no sonho dela. Eu falei, então vamos orar, ué, quem sabe? Ao final do ano, o meu pastor de rede, né, eu tava vindo aqui fazer célula, e aí eu falei pra ele, pastor, eu quero ir pra Cidrolândia. Ele falou, Rosângelo, como? Eu falei, sabe, eu tô apaixonado por lá, quero começar a obra lá. E ele falou assim, mas é sem salário. Eu falei, não tem problema. E aí nós fomos no pastor Henrique. Aí eu desafiei ele, deixar eu vir pra cá. Aí eu tava terminando meu primeiro ano de seminário, mas Rosângelo, falei, não, pastor, eu já pesquisei, tem 11 ônibus que vêm para cá, trazer o pessoal de graça para estudar, e eu já vou conseguir, sim. E nós mudamos para cá, começamos aqui com 5 pessoas, e hoje estamos com aproximadamente 80 pessoas na nossa igreja, temos um trabalho com 160 crianças, né? E entre jovem e adulto temos 80 pessoas hoje na igreja. O senhor trabalha também com um trabalho de resgate de usuários de drogaditos, né? Isso, é porque eu tenho isso na família, né? Então eu sempre convivi com isso, meus irmãos foram usuários, então eu sei o que é viver isso de perto. E o senhor nunca se envolveu com isso? Nunca. Vendi, essa é a verdade, eu vendia, mas não... Eu nunca experimentei. Por quê? Será que já era um dedo de Deus ali? Minha mãe diz que quando eu nasci, e aí eu nasci ali no terreiro, nasci no terreiro de macumba, mas eu tive que ir para o hospital. E chegando lá, a parteira fez tudo as coisas, mas eu tive que ir para o hospital. Chegando lá, eu fiquei na incubadora lá, e ela falou que fiquei por uns 15 dias. E os médicos disseram para ela que não tinha mais jeito. E ela falou assim, que se fosse da vontade de Deus, olha só, ela era macumbeira, minha família toda sempre. Ela falou, se fosse a vontade de Deus, eu iria sobreviver. E que meu nome seria Rosângelo Homenagem Santa Rosa. E ela fez 7 jantares para 7 crianças. Quando eu fiz 7 anos, sentei na cabeceira da mesa. E, então assim, pode ver que é algo de Deus. Deus já estava me preparando. Então assim, pelas coisas que eu passei, hoje eu vejo, eu passei fome, eu pedi comida na rua, né? Eu já assaltei quando criança, né? Outros meninos para poder comer, tomar as coisas. Então, eu vejo que tudo isso, Deus está me preparando para que eu pudesse trabalhar muito próximo desse tipo de pessoas que são mais difíceis, né? Dão mais trabalho, as pessoas... Que vivem à margem das sociedade. Os invisíveis, né? E os invisíveis. Tanto aqui na prefeitura, que a gente é reconhecido por causa disso. Hoje nós temos jovens, né? Pessoas
pais de família, que uma vez eu estava com um dos nossos jovens, ele chegou ao lado de uma mulher no mercado e falou assim, oi, ela olhou para ele, ficou olhando, aí falou assim, você não lembra de mim? Aí ela falou assim, não. Quando ele falou o codinome dele, ela assustou. Eu não acredito, ela ficou pálida. Aí ela falou assim, então, hoje eu sou cristão, servo de Deus. E ela falou assim, menino. E daí nós fomos nas escolas, ele foi dar o testemunho dele, apresentamos trabalho, a gente faz trabalho com jovens de teatro, porque eu sou formado em teatro, e aí a gente trabalha muito com isso. E então, assim, nossa igreja é uma igreja bem jovem mesmo, né? Então, assim, vão muitos jovens porque a gente atrai esses jovens devido com o trabalho que nós fazemos. Uhum. E Jesus, ele veio realmente, eu acredito que quando olho para a Bíblia, eu vejo Jesus, ele dizendo que quem precisa do médico é o doente. É o doente, exatamente. Uma vez eu ouvi uma frase que fala que alguém, nem sei quem atribuir a quem foi essa frase, mas uma pessoa falou assim, não é para você fazer nada de errado, mas até aquilo que você fez de errado um dia vai virar munição para o reino, né? E é exatamente isso que o senhor está falando, né? Então não era para você entrar nesse mundo aí, era para você caminhar no caminho correto, mas já que foi por esse caminho, agora virou a missão de vida trazer de gente de lá para cá, né? Eu amo isso. Pastor, só Deus pode fazer isso, né? De uma coisa ruim transformar em coisa boa. Só Deus mesmo, né? Quanto mais eu caminho com Deus, mais eu fico maravilhado, né? Das grandes coisas que o senhor faz. Pastor, quanto tempo já da igreja aqui em Campo Grande? 10 anos? Aqui em Campo Grande 34. já? 34 anos. Tem para 35 anos. A minha idade. O que eu tenho de idade, você tem de ministério. Então, 40 anos de ministério, que eu pastoreei em Paranaíba, né? 4 anos e meio. E agora, 34 e meio aqui, então já faz 40 anos que sou pastor. Bem eu fui ordenado ao ministério pastoral em 1984. Me converti em 1979, 1984. Era o pastor mais novo do Mato Grosso do Sul. Que idade você tinha? 25 anos. 25 anos. Converti, eu tinha 20 anos. Eu me casei com 20 anos, naquele mesmo ano me converti, e como eu estava te falando, né? Então até hoje não paramos. Na minha conversão até agora, graças a Deus, né? Então não teve como. E não para, né? E não bota uma pressão na gente que é incrível. Porque assim, você sai com ele, um dia nós ficamos no bar. Você tá tranquilo hoje, né? E aonde ele passa, se ele entra no mercado com você, e aí quando você olha, já tá evangelizando. Você vai no caixa, ele arruma um jeito de falar pra pessoa, você já conhece Jesus? Um dia eu tava com ele e falou assim, você sabe pra onde você vai? A menina olhou pra ele e falou assim, sei. Ele falou assim, sabe mesmo, depois daqui você vai pra onde? Ela ficou assim, olhou pra ele e falou assim, sim, porque você sabe que a nossa vida aqui é passageira, né? E um dia todos nós vamos embora daqui. Ficou olhando pra ele assim e falou assim, então, você tá preparada? E ele já comia. E eu falo assim, meu Deus, é uma pressão da Eu sempre pergunto, né, pastor Rosângela, eu pergunto, se você morrer hoje e chegar lá no céu e alguém perguntar para você, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Então, o que você responderia? Aí a pessoa, agora você já me pegou. Outro fala, a maioria fala, porque eu sou um cara bom, eu nunca matei, nunca roubei, eu sou bonzinho, eu tenho minha religião, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas não, essa senha tá tudo errada. Não é assim que você vai entrar lá, não. Tem que ter a senha correta. Tem que ter a senha para entrar lá. Então, você tem que declarar que Jesus Cristo é o meu Salvador, meu Senhor da minha vida. Ele morreu por mim lá na cruz. Então, assim, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Tudo isso vale, né? Mas, pastor, já que o nosso papo é papo de legendário, nós temos que falar um pouco sobre a montanha. Eu queria perguntar para o senhor quais pontos o senhor poderia dizer que mudou no seu ministério, mudou o Henrique Finoto, dessa passagem pela montanha. Se tem um ou dois, três pontos que o senhor poderia elencar assim, de mudanças. A passagem pela montanha foi algo assim marcante, foi extraordinário, porque chegou no pé da montanha, quem estava fazendo a prédica disse, agora é fé. Olha lá, você vai ter que subir aqui pela fé. Então eu vou subir. Falei, Senhor, eu creio em ti.
pela fé. Mas antes de ir para Legendário, para a montanha, eu orei em casa, falei, Senhor, eu não sei o que vai suceder, não sei o que vai acontecer, não sei como vai, mas eu me rendo, eu me entrego ao Senhor. Eu vou fazer tudo que tem que ser feito para a glória do Senhor. E eu fui despreocupado. Quis com aquilo, porque tem muita gente que fica bravo, né? Fica. Fica É o tal, bravo. o pastor Rosângelo. É um tal de desfrute o caminho. Você pergunta uma coisa, qualquer coisa que você pergunte, a resposta sempre é a mesma. Desfrute o caminho. Porque eu fiquei em dúvida, e agora? Desfruta o caminho. Ou seja, aproveita o momento. É porque ele quer uma resposta, ele quer saber o que vem depois, ele está curioso. Aí você fala, desfruta o caminho. Aí o cara fica louco, enlouquecido. Tem uns que ficam loucos mesmo. Eles ficam enlouquecidos. Mas eu fiquei tranquilo, fiquei em paz, não estava nem aí que viria, porque cada momento é uma surpresa, isso é muito bom, né? Vi as prédicas, aquela coisa. E aí fui comendo tudo, fui recebendo tudo, rapaz. Foi mudando tudo, sabe? E quando chegou o momento que me perguntou, qual é o seu medo? Eu falei, medo? Né? Mas olha, sinceramente, deixa eu ver aqui, meu medo, eu não tenho medo. De morrer, já morri. Morri 2 vezes, morri com Cristo e já morri fisicamente também, já mandou de volta. É uma experiência isso. Medo, Você está entendendo? Então, parece que eu sou... Mas não é, pelas experiências que a gente tem, né? Então... Mas para subir a montanha, rapaz, já subi 4 vezes, né? 4 montanhas já. Senhor, vi a mão de Deus me ajudando, uma coisa. Essa última vez agora, quando subiu a montanha, porque subi a montanha lá em cima, tinha uns 4 jogados ali no chão, outro aqui, para ali, para lá. Eu cheguei e falei assim para os legendários que estavam ali, cadê a montanha que tem que subir? Eu perguntei para eles, né? Diz que tem uma montanha para subir, eu estava vindo dela, né? Tô passeando. Eu falei, cadê a montanha? Não vão subir que hora? Aí o pessoal deu risada, ele estava no chão, tava lá, sabe? Pô, esse cara tá... É brincadeira comigo, Tá né? de sacanagem. Eu cheguei bem demais. Então, Mas também andar 10 quilômetros todo dia, você quer que... Preparado, homem preparado. Fisicamente, espiritualmente. então foi algo assim muito... Foi marcante minha vida. Hoje eu tenho uma alegria de botar essa farda. 63.700. Depois eu fiquei sabendo que o número 00 é de honra, né? Geralmente é um número, esse número aqui. número redondo assim. Eu fiquei muito honrado com isso, sabe? Sem merecimento. Não tem merecimento. Mas o Senhor que faz as coisas, né? E uma das coisas que me chama a atenção no pastor Henrique eu conversando assim com pessoas, a gente vai notando a pessoa que ela se parece com Cristo, ela é uma pessoa humilde, né? E a gente vê esse homem, grande homem de Deus, né? Não tô aqui para afagar o ego do pastor, nem para jogar confete nele, mas é um homem de Deus. Aí ele se propõe a passar por um programa, vai lá na humildade, recebe a palavra, né? De pessoas ali com talvez menos experiência de ministério que ele, mas o cara vai com o coração aberto para receber do Senhor. Então isso é uma marca de um verdadeiro cristão, né? Porque Cristo, né? A palavra fala que nós precisamos ser mansos e humildes como Cristo foi, né? Então, essa é uma marca que eu vejo do Senhor, assim, uma pessoa bastante humilde. Cheguei no culto, falei para os homens, vai porque eu fui e eu recomendo. É muito importante. Né? Só se entrega e vamos lá. Tem pegado os pastores dele, né? Todos nós, ele já falou para nós. Todos vão, quero que todos vão. Essa questão não está falando de um médico a confete, mas é uma pressão para nós. Porque, assim, muitas vezes a gente não sou pastor, eu tô aqui, eu quero estar, né, então tem que ter honra. E o pastor Henrique não tem nada disso. Ele serve todo mundo, né? Ele não tem essa questão de que eu sou o pastor presidente e é o que eu faço, todo mundo aceita e pronto. Não existe isso lá. Então, com nós, por exemplo, na nossa ceia, ele nos serve. Então, nas ceias que nós temos nossas conferências, ele coloca os pastores para servir os membros. É o que Cristo mandou a gente fazer, né? Maior é o que serve, né? Maior que serve. É muito isso, ele nos ensina muito com isso. Por isso que eu falo, andar com ele é pressão, porque onde a gente chega, que fala assim, você é pastor lá do Henrique Finoto, sim. Pode, meu irmão, fica à vontade. Então, as pessoas
já esperam uma certa atitude nossa, porque conhece ele. Então, não, eu conheço o Finoto. Não, o Finoto, nossa, você é discípulo dele, então você é diferenciado. Então já tem uma pressão. Já tem uma pressão externa já natural. Natural, porque as pessoas conhecem ele, né? Ele é assim aqui, ele é assim no culto, aonde vai, ele é assim, simples assim, né? Então aí, isso mexe com a gente, né? Porque nós somos, eu fui ordenado em 2013, eu sou uma criança como pastor, né? E muitas vezes ele para me ouvir. E ele fala, se tem uma palavra, manda para mim, que eu quero ver a sua palavra. E eu ministro a sua palavra. Você fica assim, tá doido? Como que eu vou mandar uma palavra para ele? Você é maluco? Eu mando nada. Pastor Rosângela, você falou que nasceu aí no terreiro de Macumba, né? Vamos dizer assim. Eu tenho umas curiosidades, eu imagino que alguém que está nos assistindo deve ter também essa curiosidade, né? É importante. Eu queria que você repartisse, eu sei que você já deve ter visto ao longo da sua vida muitas histórias, né, de trabalho, mas eu queria que você separasse assim, pensasse a melhor história que você viveu, melhor, não sei se posso dizer se que é a melhor história, né, mas de algo que você presenciou ali, porque às vezes a palavra fala que a gente não deve ignorar os desígnios de Satanás, né? Ele é astuto, ele está, né, à espreita, ele está nos rodeando, né, como um leão, né, procurando ali quem possa devorar. Então, às vezes a gente vai meio que relaxando, né, entre aspas, e achando que o diabo é mais uma figura folclórica, é fictícia, né? e tudo mais. Mas eu queria que você repartisse com nós uma história de quem estava dentro, né? De algo que você presenciou, algum trabalho, alguma coisa assim. Vou falar algo que a minha mãe fazia, e a minha mãe, ela foi para os braços do Senhor. Então, vou falar o que ela fazia. Né? As pessoas procuravam a minha mãe, porque se você for em Corumbá e procurar lá, terreiro de Cacilda, todo mundo conhece. Era muito famoso lá. E a minha mãe, ela era de lá. Então, a minha família toda era de lá. E uma vez, a minha tia, ela não cumpriu os ritos, ela não fez o que tinha que ser feito, e ela falou que ela não ia girar. E então pegaram, colocaram ela de castigo, tudinho, e ela falou: vocês vão me pagar, você vê, a hora que eu estiver girando, vocês vão ver. E a mãe dela ficou brava com ela. E o que é girar? Girar é para você incorporar. Então tá. Você chega, bate cabeça, entendi. Bate cabeça, cumprimenta quem tá o chefe, o que, e aí você vai pra roda para você girar, que é para você incorporar. Entendi. E ela, naquela semana, ela não queria, ficou brava, e depois a mãe dela, então, quando ela tava girando, a mãe dela falou que você não vai mais girar. Quando ela tava girando, ela tava incorporando, a mãe dela foi bater nela, e foi bater nela com uma vara de espinheiro, né, de rosas. E quando a mãe dela bateu nela, depois a mãe dela, ela estava incorporada, a mãe dela ficou com as espinhas todas no braço. E nela não tinha uma ferida, um arranhão. Então, assim, é uma das coisas. Mas a minha mãe, se você chegasse para ela e falasse assim, eu quero fazer um trabalho. E ela pegava, então, o que você quer fazer? Uma pessoa, ela pegava o nome da pessoa, você escrevia, ela não sabia escrever. Você escrevia o nome da pessoa num papel, ela pegava esse papel, colocava pimenta, colocava sal e colocava mel. Ela mandava eu ir buscar um sapo. Em Corumbá tem muitos, um tal sapo-gia, um sapo enorme, assim. E ela mandava eu buscar um sapo. Então eu ia lá, pegava um sapo, ela pegava, costurava a boca do sapo e colocava aquele nome, e ela fazia as rezas dela, e o sapo ia bater na casa da pessoa. E a pessoa, às vezes, ficava enferma, né? Era porque que a pessoa pediu, ela fazia isso. Que doideira. Então, era isso, né? Mas eles nunca deixaram, eu toquei a tabaca, mas eles nunca me deixaram desenvolver. E porque eu pertencia ao cara lá de cima. Então, eles sempre me deixaram tocar a tabaca, eu dava o ritmista, mas eu nunca desenvolvi, nunca girei, porque eles falavam que eu pertencia ao cara de cima. Quando eu aceitei Cristo, comecei a caminhar, minha mãe foi diagnosticada com câncer no seio. E depois fez todos os processos, todos os caminhos, né, para fazer quimioterapia. Num domingo, a gente sempre se reunia a família para comer junto. Meu pai fazia macarronada e ele sempre fazia isso. E a gente estava no corredor Nova Lima, em Campo Grande. Então nós nos reunimos para almoçar, e só que eu ficava no canto, porque eu tinha estragado o nome da família. Porque toda família, como que pode? Agora toda família é da Umbanda. Por que você
se acham diferente. Então eu joguei o nome da família no lixo por causa disso, cada escolha. E então, ela estava ali, a gente estava almoçando, e eu lá no cantinho, e aí você começou a chorar, mãe, ela vai fazer quimioterapia, começou aquela choradeira. E ela falou assim, olha só, ninguém nasceu para ser semente. E se eu tiver que morrer, eu vou morrer um dia mesmo. Então, não quero ninguém chorando aqui, não. E é o seguinte, se esse Deusinho que o Rosângelo serve, se ele existe, ele vai me curar e eu nunca mais vou botar meu pé nos terreiros de macumba. Era só o que Deus precisava. Porque naquela semana, quando ela foi para a quimioterapia, eles decidiram fazer mais uma bateria de exame. E o médico mostrou para ela, antes dela falecer, ela tinha todos os exames. E o médico mostrou para ela, é como se ela tivesse feito uma operação. Não tinha Não tem mais nada. nada. Glória a Deus. Não tinha nada. Milagre. E ainda o médico falou para ela, falou assim, para ela assim, ó, mas doutor, como que explica isso? Ele falou assim, eu não sei. Vai numa igreja desses crentes aí que ele sabe explicar. Então, assim, foi algo maravilhoso. E aí a minha mãe, ela faleceu, tem 3 anos, e na noite antes dela falecer, ela estava gripada, estava ruim, e o pastor dela falou assim, não precisa estar vindo, né? Fica em casa. Ela tinha 78 anos. Quando ele ora, tá ela lá. Mas, dona Eva, a senhora não tá bem. Ela falou assim, eu nunca vou perder uma oportunidade de glorificar o meu Jesus. Amém, glória a Deus. E no outro dia de manhã, ela faleceu, deitada no colo do meu irmão. Então, assim, é algo extraordinário. Então, como que eu não vou servir um Deus desse? Amém. Como que eu não vou estar? Então, assim, não tem como. Não tem como eu voltar atrás, não tem como eu querer outro caminho. É só de ver o que Deus fez na vida da minha mãe e o que ele fez na minha vida. Né? Tudo que eu já vivi, para onde eu já passei. E eu vejo a mão dele me cuidando, me guardando, a minha família. Então, assim, não tem como eu falar que se eu estou de pé hoje, se eu estou aqui hoje, é por causa de Jesus. Ele me trouxe aqui. Amém. Meu irmão, segura um pouquinho aí que eu já volto com você. Você falou da tabaca lá, depois eu tenho curiosidade sobre isso aí. Mas vamos aqui, pastorzão. Falando em testemunho aqui, eu quero que você conte o seu testemunho. Aquele testemunho que você falou para nós lá, um testemunho de superação, né? Eu vejo assim, é muito fácil nós falarmos que nós somos crentes quando as coisas estão bem, né? Quando tudo vai bem, né? Mas a palavra diz que tem um dia mau, né? Vai acontecer um dia mau, né? Um dia do luto, o dia da aflição, o dia da perseguição, o dia do problema. E parece que esse problema chegou, assim, carregado, né? Não foi um problema, chegou meio tipo Jó, assim, foram vários problemas ao mesmo tempo na sua vida. E assim, eu queria que você contasse, porque como que faz para se reerguer, né, de uma pancada tão forte como essa? Isso é muito simples. O meu testemunho é sobre Jesus Cristo, porque ele é a razão da minha vida, né, da minha vitória, da minha glória, porque, igual o apóstolo Paulo, eu me glorio na cruz de Cristo. Se eu tenho alguma coisa, é por Cristo. Por Cristo. Ele que é a razão de tudo, da minha vida, tudo de bom. Agora é o seguinte, vou contar, como que eu consegui vencer tudo isso? Foi um dia, eu começando meu ministério pastoral em Paranaíba, me ajoelhei e falei, Senhor, o que é esse negócio? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Falta tudo. Falta tudo na minha casa, falta tudo na casa dos irmãos, só tem garrafa d'água na geladeira. Falei pro Senhor isso. Então me explica isso. Será que Davi estava fazendo alguma poesia? O que é isso aqui? Está na Bíblia. Isso aqui parece que não ser verdade. E fui questionando Deus. Uhum. Ele era pastorzinho novinho lá. Senhor, comecei a chorar. Quero saber. Que negócio é esse? Senhor, meu pastor, nada me faltará. Falta tudo. Aí lá no meu espírito o Senhor falou, quando eu for o seu pastor. Pegou no contrapé. Sim, entendeu? Aí que eu fui entender o negócio. Então, Davi disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque quem pastoreava a vida dele era Jesus. Jesus era a força dele, pode ver no Salmo. Era a força dele, o refúgio dele. Era o socorro bem presente. Era tudo na vida do rei Davi. Aí eu peguei o negócio e falei, então quem pastoreia minha vida sou eu mesmo. Tem muitos que pastoreiam a sua vida mesmo. Quem manda na minha vida sou eu mesmo. Eu recebi como Senhor e Salvador da minha vida, mas ele só fica como Salvador.
morreu na cruz pelos meus pecados, mas o Senhor da minha vida, quem manda sou eu. Você- Eu não quero, eu não vou, eu não faço, eu isso, aquilo. Igual, por exemplo, né, na vida de crente é assim, na vida de muitos crentes é assim. Se sobrar, eu dou, se der, eu vou. Se puder, eu faço. Se puder. Então, não é Jesus. Deus está longe de mandar na nossa vida. Não, porque eu. Mas o negócio é, Senhor, e agora? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Pai, muito obrigado. Senhor, vou fazer compra. Me ajuda, dá-me sabedoria. Senhor, meu Deus, que situação difícil. Senhor, Senhor. É da dependência do Senhor. Aí eu aprendi, eu comecei a viver na dependência do Senhor. Aí, como já vivi assim, nunca mais faltou as coisas. Quando compreendi, recebi essa revelação, que é revelação isso aí. Uhum. Então eu chamei Jesus para ser o Senhor da minha vida. Quando aconteceu o acidente, eu estava vindo, eu tinha minha família. Marli, minha esposa, 28 anos de casado, tinha a Priscila, 20 anos, a Priscila tinha 20 anos fazendo faculdade, a Camila também, 16 anos, Camila queria fazer faculdade, fazer veterinário, Kemuel tinha 13 anos, tinha 3 filhos, Priscila, Camila e Kemuel. Kemuel 13 anos, Camila 16, a Priscila 20. E no retorno, nós fomos despedir de um parente que até hoje mora lá no Japão. Ele estava indo para o Japão naquela época, em 2007. Até ele mora lá. E então fomos despedir, era o irmão da minha esposa, tudo, fomos lá, tal. E retornando a Campo Grande, ali entre Água Clara com Ribas do Rio Pardo, aconteceu a tragédia. Uma carreta. Fiquei sabendo depois, né? Mas antes, eu estava indo, eu falei para ela, nós vamos chegar cedo em Campo Grande. Eu lembro disso. E nós vamos no restaurante, vamos almoçar lá. Era quase 8 horas da manhã. Até nós chegar lá, tal, vamos... E o culto começava às 5 horas. Tinha 2 cultos lá no prédio Eldorado. E aí o Kemuel falou, pai, eu tenho que estar lá 4 horas, pelo menos. Não, vai dar tempo, chegar cedo e tal. E a gente almoça lá e tal, depois descansa e vai para a igreja. Meus filhos eram todos envolvidos na igreja, tudo. Toda, a família toda. E então, no retorno, pagou tudo, acabou. E, de repente, acordo num CTI, todo entubado, todo emaranhado, aqueles aparelhos, tudo tal, e aí a médica percebeu e falou, deixa eu, só vou tirar um pouquinho o tubo, para tirar aqui para você, pra eu ver o que você... Eu estava desesperado aquele negócio, porque eu vinha, acordei do negócio. E só te interrompendo rapidamente, mas você tinha, quando acordou ali, você tinha lembrança Nada. que estava dirigindo? Nada. Não sabia porque eu estava ali. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? O que é aqui? Você está no hospital, Santa Casa. O que aconteceu? Só você que está internado. Aí eu fiquei em paz, falei, agora não tem mais jeito, eu vou ter que... Você não pode ficar sem... Aí me entubou e induziu ao coma. E depois, mais 6 dias, então deu 12 dias o total, né? Aí voltei à vida, então me tiraram de lá e tal, e já me levaram pro... Eles me induziram compra, porque eu estava muito agitado, alguma coisa, estava passando muito mal. Eu estava com o pulmão perfurado, eu estava com tudo aqui, ó, tem 14 parafusos aqui, parafuso mesmo, não é pino, não, parafuso. O médico achou, era mais fácil amputar a mão do que fazer o que ele fez. Ele falou, Henrique, olha, eu ia amputar a mão, mas depois me deu um negócio aqui, eu falei, não, eu vou recuperar a mão dele. Deu um negócio aqui, então foi por Deus. Se você fosse um médico medíocre, eu estaria sem minha mão. Acho que era mais fácil, né? Era Entre aspas, mais fácil. Né? Aí ele falou, não, eu fiz um trabalho aí, o presidente lá na Santa Casa Da Associação de Santa Casa. Tá? E ele então falou, fiz um serviço aí, que hora botar nervo por nervo e tal, demorei muitas horas esse negócio, na sua mão. Muito obrigado, viu? Foi por Deus que eu tô com minha mão hoje.
pela sua bondade, né? Sua dedicação. Mas tudo bem. Eu estava lá naquela situação e aí chegou todo mundo para ir contar que eu não tinha mais a família. Eu não sabia, nem fazia ideia. Eu pensei que eu tinha sido atropelado. Porque sempre eu ia para a cidade, eu ia para a cidade a pé. Ia a pé, fazia cartório, banco, algumas coisas, e voltava a pé. Sempre o negócio ia a pé. Às vezes deixava o carro em casa e ia a pé para a cidade. Voltava. E a esposa sempre falava, cuidado para não ser atropelado. Cuidado, rapaz, na rua e tal. E eu pensei, eu fui atropelado, porque ninguém me falava nada. E aí, chegou o dia e começou a chegar todo mundo, né? Os obreiros lá, que hoje são pastores. E chegou a psicóloga, chegou lá da Santa Casa, o pastor que é capelão hospitalar, chegou todo mundo. Eu falei, mas cadê minha família? E aí minha cunhada que estava lá, né, e ela falou, olha, ela começou a contar uma história que mudou para uma casa nova, ela estava me preparando. Ela não sabia como me falar, né? Nossa, Eles mudaram para uma casa nova. Então começou a chorar. Aí o pastor João Vilera chegou assim e falou, eles morreram. Todos morreram. Eu falei, quê? Ele falou, eles se foram. Até escrevi meu testemunho, eles se foram. Tá rodando o mundo aí. Eles se foram. Na capa tem um monte de gente que tá indo, sabe? Já foi. Então, esse livro que eu escrevi é Eles se foram. E aí, eu falei, mas foram para onde? E aí ele falou, todos morreram. Ele foi perguntando um por um, né? E eles meneavam a cabeça, chorando, dizendo que também tinha todos morrido, estão todos sepultados já. Uau. Caiu como uma bomba atômica no meu coração. Imagino. E aí, quem passou a noite comigo, o pastor Célio, ficou lá e tudo, e foi uma luta. O diabo vinha me acusar, sabe? Você era o motorista. Ele falava comigo. De um lado, o diabo falava, você é o responsável, você matou toda a sua família. Eu não vi nada, eu não sei de nada, eu não sei de nada, eu não quis isso. Do outro lado, o Espírito Santo falava para mim, falava, estou com você, força. E aí foi aquela luta a noite toda. E aí, amanheceu o dia e tal, e já mandaram para casa, para não pegar infecção hospitalar, já estava melhorzinho. Mas para sair do hospital, eu desmaiei várias vezes, não tinha como sair. Aí já vinha com soro e tal, e vinha de novo. E aí, até que consegui ir para casa. Mas antes de ir para casa, o médico falou para mim, olha, você vai começar tudo de novo. Você não tem mais sua família, você precisa de um psiquiatra agora, para tratar de você. Se você quiser, eu tenho uma lista de colegas aqui que pode te ajudar. Psicólogo, psiquiatra. Eu falei, não, tudo bem, doutor, eu vou... Aí me levaram para casa, no caminho, eu falei, Deus, se eu precisar de um psiquiatra, o problema é teu, não é meu. O problema é teu, não é meu. Eu não vou, porque quem é o meu psiquiatra é o Senhor é o meu pastor, entendeu? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu não vou ao psiquiatra. O problema é teu, não é meu. E então eu entreguei para o Senhor e fui viver o luto em casa. É importante, né? Fui viver o luto. Viver o luto. Viver o luto é importante. Aí o luto te paralisa, você fica ali sem ter prazer em nada, nem de respirar. Então, minha cunhada e outros irmãos, a igreja deu todo apoio, ia lá, fazia com que eu comesse, o pastor Hernani, o pastor Epitácio me dava banho, eu estava com clavícula quebrada, pulmão perfurado, e tudo, eu ia fazer uma outra cirurgia, botar os parafusos que tá tudo coisa aqui. E cabeça, eu tomo marca no corpo inteiro. Então, Deus me concedeu a graça de estar de pé. Sem sequela, né? Tô aqui, acho que eu não sou doido. Doido não é nada. Mais lúcido do que muitos que nunca sofreram nada. Então, muitos pensavam que eu iria ficar maluco, né? Abandonar tudo e tal.
E então, quando foi um dia, 21º dia, por isso que eu escrevi 21 dias de luto com Jesus, escrevi também. Demorou. 5 anos depois eu terminei o livro, comecei a escrever e tal. Cada dia tem uma meditação e uma advertência e na palavra. 21 dias de luto com Jesus. Eu tenho aqui no carro uns exemplares aí. E eu devia ter trazido, né? E aí, ia apresentar aqui. E no 21º dia, depois do banho, eu falei, pastor Epitácio, me deixa sozinho aqui com o Senhor. Ele me deixou lá no quarto, ele ficou ali escutando, ele fechou a porta, eu fiquei ali sozinho. Aí eu comecei a falar, Senhor, isso que está acontecendo comigo, eu não quero mais não. Está ruim demais, eu não tô aguentando esse negócio. É verdade. Eu não tenho mais minha família. Meus filhos, eles morreram. Parece que eu não estou acreditando nisso. Falei para o Senhor. Então é verdade, eles morreram. Aí eu me levantei, né? Levantei e falei, então, o senhor poderia ter me... Aí eu bati a cabeça na parede, comecei a me beliscar para ver se era verdade, se era pesadelo. Era um pesadelo. Eu olhava na cama, não estava ninguém lá. Eu me peguei, comecei a me beliscar. Bater, e pá, bati a cabeça na parede, eu fui ao chão, né? E ali no chão comecei a chorar e tal. Eu falei, Senhor, então é verdade? Eles se foram. Então, o Senhor poderia ter me livrado, o Senhor não livrou. O Senhor poderia ter me levado, não levou. Então, o Senhor tem um propósito na minha vida, eu quero cumprir teu propósito. Mas como é que eu cumpro teu propósito da cabeça desse jeito? Fala para mim o que eu tenho que fazer. Aí Deus falou comigo, renuncia. Como eu vi aquele dia, o Senhor é meu pastor, ele falou, quando eu for seu pastor, foi a mesma voz, falou, renuncia. Aí então comecei a renunciar à família, era perto da meia-noite que eu me lembro, quando era umas 4 e pouco da manhã, eu terminei de renunciar todinho. Comecei falando da minha esposa e tal, eu falei, Senhor, olha, eu não tenho nada mesmo aqui, nada é meu, tudo é teu, até os filhos são herança da parte do Senhor. Então, eu renuncio a Priscila, e fui falando da Priscila, demorou para a Priscila nascer. Fiquei 7 anos esperando a Priscila, eu lembro quando ela nasceu, que alegria que eu tive, apresentei para o Senhor, filho meu, apresentei para o Senhor. Então, eles são teus, não são meus. Eu renuncio, entreguei tudo para Deus. 2 meses depois, voltei, estou até hoje. Até hoje. Verdade. Porque o Senhor é meu pastor, nada me falta, não me faltará o refúgio, força, segurança. 1 ano depois me casei com a Elidinha, né? Com a Elida. E já vai fazer, dia 25 agora, 18 anos do acidente, dia 25 de fevereiro. 18 anos do acidente e 17 anos agora em março de casamento com ela. 1 ano depois me casei. A minha esposa, né? A Elida. E se perguntar para ela se um dia eu fiquei lá prostrado, desanimado, não, vou deixar tudo, vou abandonar tudo, porque o Senhor... Nada disso, não, porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. Então, uma vez que Ele te manda, Ele manda a tua vida, acabou. Se você tem fé, se você crê, é isso, deixa Ele cuidar de você. As pessoas crê, mas na prática... Eles que mandam. Porque eu não quero, porque eu não vou, porque não sei o quê. É o eu, né? O ego. Então, nós temos que renunciar. Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vem e siga. Negar a si mesmo. Para você vencer o luto, você que me assiste, né? Você, para vencer o luto, precisa negar a si mesmo, precisa entregar para Deus, porque você não tem nada aqui. Não temos nada. Essa roupa do corpo nos pertence, vai ficar tudo aí. Ou vai apodrecer no caixão. Não vamos levar nada. Agora, é importante, você não pode morrer sem Jesus Cristo como teu único Senhor, suficiente Salvador e mediador da sua vida. Então, isso que eu falo, esse é o apelo. Você vai morrer. Mas sem Jesus não pode. Você não pode morrer sem Jesus. Você tem que crer. A vida aqui é passageira, está passando. Eu costumo dizer, ó, hoje, mais um dia que Deus nos deu. Ontem foi menos um dia que Deus nos deu. Amanhã, só Deus sabe.
E tem mais, hein? Hoje nós estamos mais perto de morrer do que ontem. Com certeza. E se amanhã estivermos vivos, nós estamos mais perto de morrer amanhã Que hoje. que hoje. O dia está chegando. E tem gente brincando, sabe, de religião, brincando com as coisas de Deus, brincando com a fé. Os dias, as horas passam, os dias passam e as pessoas não estão percebendo. Daqui a pouco é noite, daqui a pouco é de manhã, daqui a pouco é outro dia, daqui a pouco é outro mês, outro ano. E assim a nossa vida se vai. Mas vai chegar o dia. Tudo chega. Tudo chega. As horas chegam, os compromissos chegam, os dias atrasados chegam, tudo vai chegar. Então, sempre eu recomendo, viva hoje. Hoje é o melhor dia da sua vida. Hoje. Ainda não é hoje, é agora. Agora é o melhor dia, o melhor momento da nossa vida é agora. Ainda hoje você pode perder a vida. Você não sabe. Então, já vi muito isso. 40 anos de ministério pastoral, lidando com pessoas aqui e ali. Olha, quantos que falaram, pastor, amanhã eu vou ver minha netinha que nasceu lá no Mato Grosso. Amanhã, essas horas, amanhã, as horas que ele falou, aconteceu isso aí. Ele estava num caixão. Viajou mesmo. Viajou para a eternidade. O senhor que falou para mim um dia antes, naquela hora. Ele falou, eu falei para a filha dele, ele falou que essas horas estava lá no Mato Grosso vendo a netinha dele, aí tá aí, né? Ia ser sepultado. Assim é a vida. A Então, brevidade da vida, né? brevidade da vida. Então, o que é a vida, né? Tiago pergunta lá na Bíblia, o que é a vida? É como um vapor que se esvanece, como uma nuvem que passa. A flor do campo, né? É como a flor se brota, tudo tá bonito, floresce, depois murcha e seca. Então, Deus nos ama. O importante também é falar que Deus é amor, Deus nos ama. É Deus que se fez homem para nos salvar dos nossos pecados. Não tinha um justo sequer. Então, Deus teve que se fizer homem, se fez homem para salvar o homem dos seus pecados. Então, aquele que crê será salvo. Jesus disse, aquele que crê em mim tem a vida eterna. O que é vida eterna? Paz, comunhão com Deus aqui agora e também na eternidade. É aqui agora e também depois que morrer. Então, por isso que é importante. E depois outra. Deus não é bom só porque Ele faz as coisas para nós. Não, Ele é bom porque nos criou. Ele é bom porque nos recebe, nos ama. Ele tem o melhor para nós. Quem somos nós sem Deus? O que tem sentido? A vida tem sentido no quê? Você nascer, crescer, morrer? Não, a vida tem sentido quando você encontra Cristo. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele falou. Então, sem Jesus não dá. Nós temos que ver com Jesus. Ele que é a nossa segurança, nosso Salvador, e garante a bênção. Não é morreu, acabou, não. Morreu, acabou aqui, mas tem um Espírito, né, que vai para onde? Então, por isso que eu sempre falo, se você morrer hoje, chegar lá, alguém perguntar, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Então, as pessoas dão uma resposta muito fora. Graças a Deus, tem muitos que podem dar uma resposta de substancial, importante. Não, porque Jesus é o meu Salvador. Sim. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu creio, Jesus Cristo morreu por mim. Eu me arrependi do meu pecado. Então, arrependa-se do seu pecado antes que seja tarde demais e creia em Jesus. É o Salvador. Se você reconhece que é um pecador, é Jesus Cristo o Salvador. Amém. Como é bom ouvir o pastor Finoto, né? Ele faz a gente chorar, faz rir, tudo na mesma fala ali. E aí você, por isso que eu falei pra você, isso é a pressão que é pra nossa Então, se não é fácil, né? Eu me lembro uma vez, nós fomos pra Goiânia e eu fui com ele e com a pastora Hélida. Porque assim, eu cheguei uma semana antes de acontecer o acidente. Eu entrei no outro domingo aconteceu o acidente. Então, eu vou fazer 18 anos de ministério também. Então, que eu tô na Imperial. Então, eu vivi tudo de perto. Uhum. Eu vi as coisas acontecendo. E aí, uma vez nós fomos para Goiânia. Primeira vez que eu viajei para Goiânia, para capacitação, todo o ano já para capacitação lá. E foi o pastor Célio, fomos com ele, com a pastora Hélida. E eu falo assim, cada um de nós temos um propósito. Fomos chamados para um propósito. E tudo que ela passou também na vida dela, tudo que ela
viveu, ela estava sendo preparada para cuidar dele. Porque eu vi uma situação, uma cena que eu vi, eu falei assim, nunca mais eu ando com ele no carro. Meu pai. Porque nós estamos no centro de Goiânia, e assim, todo lugar que ele parava com a família para comer, ele parava. Então ele parava e comprava um salgado, só que ele não comia, ele dava para mim. Porque é o salgado que o filho dele comia. Era o pastel que o filho dele gostava. Então ele pegava e dava para mim. Ou o pastor Célio, ele não comia, ele só comprava e dava pra gente. E chegou um certo ponto, ele começou a contar de uma vez que ele foi, e que ele levou choque, ele foi pegar água vira, que ele levou choque. Rapaz, você foi na estrada. E ela falou assim, ele falou, você lembra, Ledinha? E ela falou assim, não, eu não tava. Aí ele falou assim, não, Ledinha, você tava até com o Quemuel. Aí ela falou assim, Henrique, Quemuel. Meu Deus, rapaz. Naquele momento, sabe assim, parece que uma tempestade, assim. Ele começou a bater no volante e dizer, por que Deus? Por que Deus? E saiu assim, na beira da estrada, assim, né? E eu vi ela abraçando ele, pegando ele, segurando ele, assim, e dizendo, eu tô aqui com você, eu tô com você, não tá sozinho. Ele falava, por que você me deixou sozinho? E ela falava pra ele assim, você não está sozinho, eu tô com você. Rapaz, foi uma cena assim que eu nunca esqueci. Foi muito forte aquilo. E sempre que eu falo, me emociono, porque foi algo assim que mexeu muito comigo. Uhum. E assim, naquele dia eu aprendi a amar ela, aprendi a respeitar ela de uma forma fantástica. Deus estava mostrando aquilo para mim. E eu falei assim, essa mulher é demais. Senhor, Senhor. Eu gritava, Senhor, Senhor. Cara, e aquele dia eu aprendi a amar ela. Falei assim, eu cheguei pra minha esposa e falei assim, eu queria que você fosse, e um dia assim, que você seja igual a pastora Hélio. Que essa mulher, cara, o que ela vive. Ela foi chamada para isso. Então, eu vejo que cada um de nós temos um propósito. E quando nós nos entregamos a esse propósito, para viver esse propósito, Deus vai mover através da nossa vida, né? Então, Amém. Eu vejo que tudo que ele passou nos fortalece demais, assim. Porque, assim, nós fomos enviados para o interior sem salário, sem emprego. Até hoje, eu trabalhei, ano passado, trabalhei na prefeitura, na saúde. Mas a maioria de nós que fomos enviados sem salário, a gente não trabalha para fora. A gente anda pela fé. Por exemplo, hoje eu não trabalho para fora. Não sou assalariado pela igreja. Ainda não tem essa possibilidade ainda, essa capacidade da igreja me assalariar. Mas nós viemos pela fé. Então, assim, realmente é pela fé. E por quê? Porque nós temos um exemplo. Então, quando a gente senta para conversar com ele, muitas vezes a gente está desanimado, a gente manda uma mensagem para ele vem, ele conversa, ele ministra a nossa vida. É uma pergunta que ele sempre faz para nós. Você está comendo? Sua família está comendo? Eu não aceito que sua família esteja passando necessidade. Então ele sempre faz isso com a gente, né? E uma vez eu falei algo para ele que eu arrependi pro resto da minha vida. E eu não dormi aquela noite, porque a gente tinha uma conferência e tal, e tinha que fazer algumas coisas. E ele falou assim, você tá falando que eu tô aí? Eu falei, não, pastor, porque eu é assim? No telefone. E ele falou assim, você está dizendo que eu tô errado no que eu tô falando? Eu falei, você tá errado. Ele falou, tá bom então. Então vai pensar, depois você fala comigo. Rapaz, isso era 3 da tarde. Quando foi 4 da manhã, eu liguei para ele. Eu sabia que ele levantava esse horário para ir caminhar. Eu falei, pastor, eu não consegui dormir. Pastor, o senhor me perdoa, tenho que falar pro senhor. E comecei a chorar no telefone, né? E ele falou assim, aleluia, eu sabia, eu estava orando por você, eu sabia que Deus ia falar com você, que você não é assim. Meu Deus, aí aquilo me mexeu mais comigo ainda, porque assim, ele estava orando por mim e sabia que eu não era assim. Você entende? Você se vê assim, de uma forma, e aí você vê alguém, olha para você e fala assim, você não é assim, eu te vejo de outra forma. É profundo. Então, mexe com a gente, não tem como. Nem até hoje ele é assim. Não é porque eu sou na frente dele, aonde eu vou, aonde eu encontro com ele, onde a gente está, ele liga, ele é preocupado. A gente fala que ele não é o nosso pastor, ele é o nosso pai. É porque ele é muito preocupado com a gente, ele quer saber como que nós estamos bem, se não está bem a família. Os nossos filhos são apaixonados por ele. Eu tenho um filho que tem 20 anos. Ele foi selecionado para jogar para o Santos, ele não foi jogar. Ele tinha uma equipe, uma banda aqui no estado, o Jonathan Cordeiro, ele abandonou, ele é baterista, ele abandonou, e porque ele quer ser pastor. O sonho dele é ser pastor. E ele fala para mim,
Porque as duas pessoas que eu me espero é o Senhor e o pastor Henrique. Então, ele é apaixonado por ele. Até corintiano que nem ele. Foi, meu Deus do céu. Ninguém é perfeito, fala. Ninguém é perfeito, eu falo. Ninguém é perfeito, meu filho. Até que enfim apareceu um defeito do... Mas é assim, então assim, nós temos esse respeito, né? Isso, eu falo assim, eu sou muito privilegiado por Deus por andar com ele, por ter sido ensinado por ele, né? Amar as pessoas. Nós vemos muito que ele ama, ele é preocupado com as pessoas, ele sempre nos ensina. Ou você é pastor ou você trabalha de pastor. Se você trabalha de pastor, você está preocupado com salário. Se você é pastor, você foi chamado. Então Deus vai te sustentar. Ele vai prover. E eu experimentei e experimento muito disso, viu? Se eu for contar aqui os testemunhos que nós temos, tipo o João de Gás, que a gente estava uma semana e, assim, um dia estava no seminário e nós estávamos há 3 dias sem gás, eu e minha esposa. Acabou o gás, a gente tinha que comprar. Tínhamos até virado já o bujão, colado na mesa, aquela coisa toda. Tinha até torcido ele. E eu não tinha coragem de contar para eles, de falar para eles. Porque se eu falasse, eles iam me arrumar na hora. Mas foi bom, porque você teve a experiência. E aí eu tava tendo aula com ele, e ele tava dando aula. Ele tava dando aula de vida no espírito. E nessa aula ele falou, você tem que ter a sua experiência com Deus. Porque muitos vivem contando coisa dos outros, não tem experiência. E naquele dia eu não tinha o vale transporte para ir embora. E da minha casa até o seminário eram 7 quilômetros. E eu fui embora do seminário até minha casa a pé. E choveu, e eu fui chorando. E eu falei, Deus, eu quero ter minha experiência com o Senhor, eu quero viver a minha vida. Chega de contar da minha mãe, que não sei o quê. Quando eu cheguei em casa, Deus falou comigo. Ora no bujão. Eu escutei, ora no bujão. Eu olhei assim, eu chamei a minha esposa, eu falei, amor, Deus mandou orar no bujão. Aí, tá vendo? Todo crente é meio desparafusado, não pode ser É loucura, não é? Tem que ser. As coisas de Deus são loucuras para esse mundo. E ela falou assim, só que a minha esposa ela sempre foi mais louca do que eu. Ela falou assim, Deus tá mandando, então faça. Você tá esperando o quê? Vamos lá então. E nós oramos. E aí, ela falou assim, então eu vou fazer o café. Ela pegou, colocou água na leiteira e colocou, e foi lá, colocou água primeiro, colocou em cima do fogão, aí que ela foi ligar. E acendeu. E aquele gás durou 3 meses. Eu falo que nós dizemos assim. Caramba, Então, extraordinário, hein? E eu sou pastor por causa dela. Porque o dia que o meu obreiro falou assim, olha, esse ano eu levantei um obreiro. Mas ano que vem eu quero levantar 2. Vão ser 2 que eu vou levantar. Ela falou assim, fala pra ele que vai levantar só um, porque o outro é você. Falei, para com essa loucura. Quando eu falei assim, ela me empurrou. E quando eu olho assim, tá todo mundo me olhando assim, ele, que você quer falar, Rosângela? Eu falei assim, vai levantar só um, porque o outro sou eu. Quando alguém fala assim, acabou o gás, não chama o Rosângela não, aquela é a experiência dele. Você tem que ter assim, né? Verdade. Glória a Deus. Pastor, você falou do livro, como é que faz para quem está nos assistindo encontrar o livro? São 2 livros que o senhor escreveu, 21 dias... 18. Já lembro. Eles se foram? Então, eu tô tentando... Eu mesmo quero esse livro aí, se você tiver um ali. Tô tentando colocar na Amazon, né, então. Eles se foram. De Volta à Batalha. E o 21 dias. 21 dias de luto com Jesus. São experiências. Tem uma senhora em São Paulo que leu o livro, chorou demais. Ela é uma das publicadoras do pastor Wilson, do pastor Landim, que ela leu o livro e falou, não, esse livro não pode ficar assim, tem que ser traduzido em inglês, espanhol, mandar para o mundo. Ela me fez uma proposta de emendar Eles se foram, De Volta à Batalha e 21 dias de luto, fazer um livro só. Ah, entendi. Então estou nessa pegada. Mas tem o Eles se foram, tem De Volta à Batalha. De Volta à Batalha eu preguei 2 meses depois que eu voltei para o ministério pastoral. Estou até hoje. De Volta à Batalha. Então o diabo queria acabar comigo, mas voltei para a batalha. Estou na batalha até hoje. Vai fazer 18 anos. Uau. Não sei nem mais o que falar depois de ouvir tantos testemunhos impactantes. Eu agradeço mesmo a oportunidade
que vocês estão me dando, né, de estar aqui andando com homens de Deus, né? Eu poderia estar nesse momento fazendo qualquer outra coisa, né? Mas graças a Deus que lá atrás eu tomei a decisão de abrir esse estúdio aqui, né? Eu nem sabia o que ia acontecer, mas hoje recebendo vocês aqui, como é importante estar andando com homens de Deus, assim, enquanto a gente amadurece, né? A visão da gente abre. Fantástico. Obrigado mesmo. Faça suas considerações finais, meu irmão. Fala aqui olhando para essa câmera aqui, o que você poderia dizer para quem está nos ouvindo até esse momento, alguma consideração, algo que o Senhor tocou seu coração? Certeza que alguma bênção vai sair dos seus lábios aí. Não, eu quero dizer para você que está nos assistindo que Deus te ama. Ele provou o seu amor por nós lá na cruz quando Cristo morreu por nós. Então, a maior prova de amor é a morte do Senhor Jesus por você, por mim, por todos nós. Isso com o propósito, né, de nos salvar, de nos reconciliar com Deus, reconciliar com o Pai. Então, a mensagem de vitória, de bênção, algo para fortalecer você é Jesus Cristo. Não tem outra coisa que possa falar. Dentre as melhores, Jesus está em primeiro lugar. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Amém. Não só você deve conhecer o Salmo 23, né, na nossa Bíblia, e no Salmo 24 da Igreja Católica, a Bíblia Padre Mato Soares, 24, que é unir o Salmo, né? Mas o nosso é 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E Davi ainda fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Uma vez que o Senhor está com você, que Ele é seu pastor, então você vai vencer as coisas de letra. Vai ser fácil. Você suporta. Saia desse luto agora em nome de Jesus. Amém? Amém. Não tem razão você ficar toda a vida enlutado. Entrega para Deus. Nada é teu. Então entrega para o Senhor a esse ente querido, esse amado, essa amada que faleceu, seu filho, sei lá quem foi que você está enlutado, entrega para Deus, é dele. Viva! Você tem que aproveitar a tua vida, o que ela está passando. Então não fique aí preocupado, fique aquele sentimento de propriedade, onde que é seu direito. Não, eu sei como que é o negócio. Eu venci o luto em 21 dias. Por que eu venci? Cristo. A razão de tudo é Jesus Cristo. No meu coração, Ele é o Senhor da minha vida. Então, Ele é vida. Ele disse, eu vim para ter vida, ter abundância. Então, a razão de tudo é Jesus Cristo. Amém, querido? Essa é a palavra que eu quero deixar para você, no seu coração, que haja a presença do Senhor na sua casa, seu trabalho, seus negócios. Você possa confiar no Senhor todo o seu coração. Confie no Senhor. E Ele tudo fará. Amém? Amém. Um abraço. Antes de passar a palavra aqui para o Rosângelo fazer as considerações finais dele, só emendando o que o pastor Finoto falou, é um homem com propriedade, autoridade no assunto, né? Então, vou deixar disponível, talvez na descrição dessa live, em algum lugar aí você vai encontrar esse livro. Vamos colocar a rede social dele também ali abaixo para você encontrar ele, seguir ele. Com certeza é alguém que vai acrescentar muito na sua vida, e talvez você está passando por um momento de dificuldade, de luto aí. Esse é o cara que você precisa estar colado, porque é alguém que tem autoridade, pode falar com propriedade, porque viveu uma pancada, e você também, assim como ele se recuperou, se reergueu. Eu creio que o mesmo Deus que foi com ele é o mesmo Deus que pode habitar em você e também pode restaurar a sua vida para que você possa continuar prosseguindo. Mas, meu irmão Rosângelo, faça suas considerações finais aí, alguma palavra que o Senhor tenha colocado no seu coração. Continuando o que o pastor Henrique falou, João 3,16 diz que Deus enviou seu único filho a esse mundo para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Mas no 17 ele diz que Jesus veio a essa terra não para julgar, mas para salvar. Então, eu não sei o que você tem passado, não sei as coisas, como você vê os cristãos, mas quer dizer para você que está nos assistindo nesse momento, Jesus não veio para te condenar, ele veio para salvar, veio para curar. Salvação em grego é sozo,
Quer dizer, salvar de uma vida angustiante, da enfermidade, salvar do inferno também, salvar da miséria, da destruição. Veja, ele me salvou, me tirou. Passei fome, catei comida na rua e Jesus me salvou de tudo isso. E hoje eu sou um pastor, eu cuido de vida, eu amo pessoas, né? Então, você viu também aqui o testemunho do pastor Henrique. Jesus nos salvou. E o que ele fez conosco, ele quer fazer com você também, na sua vida, na sua família. Não estamos chamando você para ser crente. Estou dizendo para você dar uma oportunidade para Jesus entrar no seu coração. Uma oportunidade para ter um relacionamento com ele e conhecer um Deus, um único Deus, que veio a essa terra e morreu pelo ser humano, que se entregou. Amém. Aqui, Para você que é morador de Sidrolândia, a Igreja Batista Imperial em Célula está ali na Rua Generoso Pôncio, número 395, frente à Praça de Vanantes. Pode fazer uma visita para nós lá aos domingos, às 18h30. Nós estaremos lá e você será muito bem recebido e será um privilégio e um prazer ter você conosco. E agradecer você. Valeu, meu irmão. Por essa oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, multiplicando, fazendo muito mais, te surpreendendo nesse tempo. Porque Amém. O que você está fazendo aqui, você está sendo um braço de Deus, né, na rede social, levando Jesus para as pessoas. E continue assim, porque esse é o propósito de Deus, né, que ele seja glorificado. E ao você fazer isso, você está glorificando, está honrando o Senhor. Amém. E ele diz que todo aquele que o honrar aqui, ele vai honrar a pessoa também diante do Pai. Né? Todo aquele que não negar ele diante dos homens, ele também não vai negar diante do Pai. E o que você está fazendo, você está dando a cara a tapa fazendo isso. Né? Então, com certeza, o Senhor está nesse negócio, está com você. Amém. E vai te surpreender ainda mais nesse ano. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória. E você que está nos assistindo até agora aí, não deu like, ô abençoado, tá na hora de você apertar esse botão aí, aperta o like, curte, compartilha, manda tudo nos grupos de WhatsApp aí, espalha essa semente aí para que ela possa alcançar o endereço certo, um coração aflito, angustiado, que tá precisando só de uma palavra, e quem sabe é você que vai ser essa ponte, quem sabe você vai ser esse canal de bênção. Então eu conto com você para que essa live possa chegar a mais pessoas. Nós vamos ficando por aqui, um forte abraço e até uma próxima. Tchau, até mais.